Meus pais me abandonaram por 9 anos por causa da minha irmã doente. Quando eles finalmente tentaram se reaproximar, eu já não queria mais contato. Ei, Reddit. Eu realmente não posto coisas pessoais assim com frequência, mas, ultimamente, tenho refletido muito sobre meu passado. Este post provavelmente será longo, porque há muito o que desempacotar. Eu realmente não me lembro de todos os detalhes quando aconteceu, mas certas partes permanecem na minha mente, mesmo depois de todos esses anos. Eu tinha 6 anos quando meus pais me disseram que eu iria visitar meus avós. Parecia emocionante na época, porque eu adorava visitá-los. Vovó sempre tinha biscoitos esperando. Sim. E ela me deixava assistir desenhos animados muito depois da hora em que eu deveria estar na cama. Meu avô me levava para colher tomates no jardim. Mesmo que eu não gostasse de tomates, eu só gostava de sair com ele. Então, quando eles disseram que eu ficaria lá por um tempo, eu não pensei em nada sobre isso. Lembro que minha mãe estava muito quieta naquele dia, mais do que o normal. Ela me abraçou antes de eu ir embora, mas não pareceu um abraço normal. Foi meio duro, forçado. Meu pai estava correndo como se tivesse outro lugar para estar, ele mal se despediu quando me deixou. Ele nem entrou, apenas acenou enquanto dirigia. Na hora, eu pensei que talvez ele estivesse com pressa. É engraçado como crianças pequenas não enxergam o quadro geral. Eu não percebi que tinha sido abandonado. Ainda não. No começo, eu ficava perguntando para a vovó quando meus pais voltariam. Ela sorria e dizia, em breve, querido. Acho que ela realmente acreditava nisso no começo. Acho que todos nós acreditamos. Mas então os dias se transformaram em semanas e estas se transformaram em meses. Grant finalmente parou de me dar respostas. Ela apenas parecia triste sempre que eu perguntava. Vovô, que geralmente era tão alegre, começou a balançar a cabeça e resmungar baixinho sempre que meus pais apareciam. A verdadeira explicação veio do meu tio. Meu tio é o irmão mais novo do meu pai e ele sempre foi o tipo de pessoa que fala as coisas como elas são, sem rodeios. Eu estava brincando no quintal quando ele veio um dia. Ele me sentou no balanço e me disse, o mais gentilmente que pôde, que meus pais não voltariam, pelo menos por um tempo. Eles acham que é melhor para você ficar aqui, ele disse. Eu não entendi, por que seria melhor para mim ficar aqui? Por que eles não estavam voltando? Ele tentou explicar que minha irmã estava doente e que meus pais precisavam se concentrar em cuidar dela. Mesmo aos 6 anos, eu sabia que isso não parecia certo. Por que eles não podiam cuidar de nós dois? Por que eu não podia voltar para casa? Ele não tinha respostas para isso e eu podia dizer que ele estava bravo com meus pais, embora ele não tenha dito isso abertamente. Lembro-me de chorar naquela noite, não apenas chorar, soluçando, o tipo de choro em que você não consegue respirar. Vovó sentou comigo no sofá e me embalou para frente e para trás, como se eu fosse um bebê de novo. Ela não disse muito, ela apenas me deixou chorar. Acho que foi quando realmente me ocorreu que eles não voltariam para mim. A vida com a vovó e o vovô não era ruim, no entanto, eles eram amorosos e gentis, tentavam me dar tanta estabilidade quanto podiam, mas também estavam velhos e cansados. Eu acho que era muito para eles, de repente, terem uma criança pequena para cuidar. Foi aí que meu tio e minha tia entraram em cena. Meu tio, que não tinha filhos, começou a vir com mais frequência. No começo, ele apenas ajudava a consertar as coisas pela casa, cortava a grama e me levava para tomar sorvete quando percebia que eu precisava me animar, mas, depois de um tempo, ficou claro que meus avós não conseguiam me acompanhar em tempo integral. Então, meu tio e sua esposa se ofereceram para me acolher. Eu não queria deixar a vovó e o vovô, mas eles me sentaram uma noite e explicaram que era o melhor. Você ainda vai nos ver o tempo todo, vovó prometeu. E ela estava certa, eles moravam a apenas alguns quarteirões do meu tio, então eu os via quase todos os dias. Morar com meu tio e minha tia foi um ajuste no começo. Eu estava acostumado com o ritmo mais lento dos meus avós, de repente, estava em uma casa com adultos mais jovens que tinham uma vibração completamente diferente. Eles eram mais rigorosos em alguns aspectos, os horários de dormir eram realmente impostos, mas também eram mais enérgicos. Meu tio brincava de pega-pega comigo no quintal e minha tia fazia biscoitos comigo e me deixava decorá-los, embora eu fosse péssimo nisso. Comecei a chamá-los de mãe e pai quando tinha cerca de 8 anos. Simplesmente aconteceu naturalmente. Eles nunca me pediram, eles disseram que eu poderia chamá-los do que quisesse. Mas, depois de um tempo, parecia certo. Eles eram os únicos que me colocavam na cama à noite, me ajudavam com meu dever de casa e vinham aos meus eventos escolares. O tempo todo, meus pais biológicos eram fantasmas. Eu ligava para eles às vezes, mas não atendiam. Eu enviava cartas, mas eles não respondiam. De vez em quando, a vovó recebia uma atualização sobre minha irmã por meio de um de seus amigos da igreja, e essa era a única maneira de eu saber o que estava acontecendo com eles.
Uma vez, quando eu tinha cerca de 8 ou 9 anos, eles me visitaram. Nem me lembro por quê. Talvez eles se sentissem culpados, ou talvez quisessem apenas marcar a caixa de ver o filho. Seja qual for o motivo, era estranho. Eles agiam como se não soubessem o que dizer para mim, e eu também não sabia o que dizer para eles. Eu era tímida perto deles, como se fossem estranhos. E, honestamente, é isso que eles sentiram. Eles não ficaram muito tempo, acho que a visita inteira durou 1 hora, no máximo. Depois que eles foram embora, meu tio me abraçou e disse: "Você não precisa se preocupar com eles, ok? Nós cuidamos de você." E foi quando eu decidi que ele era meu pai verdadeiro. Meus pais biológicos podem ter me trazido ao mundo, mas não foram eles que me criaram. Olhando para trás, aquele desembarque na casa dos meus avós foi, provavelmente, o momento mais decisivo da minha infância. É o momento em que minha vida se dividiu em duas, a que pensei que teria com meus pais biológicos e a vida que acabei tendo com meu tio e minha tia. Sou grato por eles todos os dias, mas estaria mentindo se dissesse que o abandono não deixou algumas cicatrizes. Quando eu tinha cerca de 9 anos, parei de perguntar tanto sobre meus pais biológicos. Não porque eu não me importasse, quero dizer, eles eram meus pais, certo? Mas porque perguntar nunca levava a nada. Eu os mencionava e meus avós ficavam quietos. Meu tio e minha tia, embora tentassem ficar neutros, também não conseguiam esconder sua frustração. Acho que cansei do mesmo, sem respostas. No começo, eu ainda tentava entrar em contato com eles. Eu mandava cartas com pequenas atualizações sobre a escola, como eu tirei uma estrela dourada na minha prova de ortografia ou estamos aprendendo sobre dinossauros, e o T-Rex é meu favorito. Olhando para trás, elas eram provavelmente o tipo de coisa que uma criança pensaria que seus pais adorariam ouvir, mas eles nunca responderam, nem uma vez. Eu fiquei sentado perto da caixa de correio por dias, depois de enviar algo, esperando que, talvez, dessa vez eles respondessem. Eventualmente, eu simplesmente parei de esperar. Quando eu tinha uns 10 anos, ganhei um velho telefone flip que meu tio me deu. Ele não tinha jogos nem nada legal nele, apenas ligações e mensagens básicas, mas eu amava, porque me fazia sentir adulto. Eu costumava ligar para meus pais às vezes, pensando que, talvez, eles atendessem se fosse o filho mais velho deles ligando. Eles não atenderam nenhuma vez. Eu deixava mensagens de voz às vezes, mas eles nunca retornavam. Uma vez, eu até perguntei para a vovó se eles tinham perdido meu número ou esquecido onde morávamos. Ela apenas me deu um sorrisinho triste e disse: "Querido, eles sabem como te encontrar, se quiserem." Eu não sei porquê, mas isso me atingiu forte, a ideia de que eles poderiam ligar ou visitar quando quisessem, mas simplesmente não ligavam. Foi uma pílula difícil de engolir. Acho que o que realmente me fez parar de tentar foi uma visita quando eu tinha cerca de 11 anos. Foi a primeira visita deles em anos e fiquei tão animado quando soube que eles viriam. Limpei meu quarto, escovei meu cabelo bem bonito e até coloquei uma camisa idiota de botões que minha tia disse me deixava bonito. Quando eles apareceram, no entanto, foi como se mal me conhecessem. Eles agiram educadamente, como se você agisse perto do filho de um colega de trabalho ou algo assim, mas não como pais. Minha mãe me trouxe um caminhão de brinquedo genérico e meu pai apenas ficou sentado lá, sem jeito, fazendo perguntas como então, está na escola. Parecia estranho, como se fossem estranhos. Eu queria gritar com eles: eu sou seu filho. Por que vocês não me conhecem? Mas eu não sabia o que dizer. Eu apenas sentei lá e dei respostas curtas até eles irem embora. Depois disso, disse ao meu tio que não queria mais vê-los. Ele não me pressionou, apenas disse: essa é sua escolha, amigo. Nós o apoiaremos, não importa o que aconteça. Parei de chamá-los, parei de escrever, e, honestamente, eles nem perceberam. O silêncio entre nós não era só eu os cortando, era mútuo. Quando eu tinha 12 anos, decidi que estava farto, não mais entrar em contato, não esperar que eles aparecessem. Eu tinha superado. Se eles me queriam em suas vidas, eles teriam que provar. Alerta de Soiler, eles não queriam. O que tornou mais fácil deixar ir foi o quanto minha tia e meu tio se esforçaram. Eles não apenas cuidaram de mim, eles foram meus pais. Meu tio ia a todas as reuniões de pais e professores, até mesmo as chatas, onde o professor apenas dizia: ele está bem. Minha tia ficava acordada até tarde comigo quando eu tinha um projeto para entregar no dia seguinte, mesmo que eu tenha procrastinado até o último minuto. Um verão, eles até me levaram para a Disneylândia. Eu realmente não pensei muito sobre isso na época, mas, olhando para trás, percebi o quanto eles economizaram para aquela viagem. Não éramos ricos, nem nada, mas eles queriam que eu tivesse essa experiência. Meu tio até foi na Space Mountain comigo, embora ele odeie montanhas russas. Esse é o tipo de pessoa que eles são. Enquanto isso, meus pais biológicos eram basicamente fantasmas. Eu não tive mais notícias deles depois daquela visita estranha. Vovó os mencionava de vez em quando,
como se sua mãe perguntasse como vocês estavam, mas parecia tão vazio. Se ela se importava, por que não me perguntou diretamente? Não é como se meu número de telefone tivesse mudado. A última atualização real que recebi sobre eles foi quando minha irmã piorou. Vovó me disse de passagem que eles tinham se mudado para ficar mais perto de um hospital especializado em sua doença. Eu me senti mal pela minha irmã, realmente me senti, mas também senti esse ressentimento borbulhando. Eles poderiam arrancar suas vidas inteiras por ela, mas não poderiam pegar o telefone para verificar. Eu tentei não deixar isso me afetar muito. Minha vida com meu tio e minha tia era boa e estável. Eles garantiram que eu tivesse tudo o que precisava e sempre estavam lá para mim, mesmo quando eu não percebia que precisava deles. Eu ainda via meus avós o tempo todo, e eles sempre me faziam sentir amado. Quando eu era adolescente, acho que já tinha aceitado isso. Meus pais biológicos não eram mais meus pais de verdade, não da maneira que importava. Comecei a ver meu tio e minha tia como meus pais verdadeiros. Eles ganharam esse título em todos os sentidos que contam. O que ficou comigo, no entanto, foi essa sensação subjacente de ser descartável, como se meus pais pudessem simplesmente me deixar assim. O que isso dizia sobre mim? Eu não valia a pena lutar por mim? Eu não falava muito sobre esses sentimentos, mas acho que meu tio e minha tia perceberam. Um dia, do nada, meu tio sentou comigo e disse: "Você sabe que é querido, certo? Você não está aqui apenas porque tivemos que acolhê-lo. Nós queríamos você." Eu não chorei na frente dele, porque você sabe que garotos adolescentes não choram, mas, mais tarde, naquela noite, eu chorei. Acho que foi quando parei de pensar em mim como a criança que meus pais deixaram e comecei a pensar em mim como a criança que meu tio e minha tia escolheram. Isso fez toda a diferença. Quando eu tinha 14 anos, me acomodei na minha vida com meu tio e minha tia como meu novo normal. Eu não era mais a criança que foi deixada para trás, pelo menos não na minha vida cotidiana. Meu tio e minha tia nunca me fizeram sentir um fardo, na verdade, eles me trataram como se eu fosse a melhor coisa que já aconteceu a eles. Um dia, ouvi minha tia conversando com minha avó sobre como eles nunca conseguiram ter filhos. Ela parecia tão triste, dizendo: "Nós tentamos de tudo, mas simplesmente não era para ser." Eu tinha ideia antes disso, eles nunca falavam sobre isso perto de mim, provavelmente porque não queriam que eu me sentisse como uma espécie de substituição. Mas, depois que ouvi essa conversa, começou a fazer sentido. A maneira como eles colocaram tudo o que tinham para me criar não foi só porque eram boas pessoas, foi porque eles realmente queriam ser pais. Isso me atingiu de forma diferente depois disso. Quer dizer, eu sempre os amei, mas perceber o quanto eles passaram me fez apreciá-los ainda mais. Eles não estavam apenas substituindo meus pais biológicos, eles me escolheram. Nessa época, começamos a falar sobre adoção. Meu tio tocou no assunto casualmente, uma noite, depois do jantar: "Como você se sentiria se tornássemos isso oficial?" No começo, eu não sabia o que dizer, quero dizer, eles já se sentiam como meus pais em todos os sentidos que importavam. Um pedaço de papel realmente mudaria alguma coisa? Mas, quanto mais falávamos sobre isso, mais parecia algo muito importante. Não era apenas uma questão de legalidade, era uma questão de pertencimento. Eles explicaram que me adotar não era tão simples quanto assinar alguns formulários, havia obstáculos legais, porque meus pais biológicos ainda tinham direitos parentais, embora eles essencialmente tivessem me abandonado. Meu tio disse que seria caro e complicado, mas eles estavam dispostos a passar por isso se fosse o que eu queria. Eu disse a eles que pensaria sobre isso, e pensei muito. Eu até conversei com Grant sobre isso, e ela disse algo que ficou comigo: "Você já sabe onde seu coração pertence, querido. Isso está apenas pegando o resto do mundo." Depois de alguns meses, eu disse ao meu tio e à minha tia que queria seguir em frente com a adoção. Essa decisão deu início a um longo processo frustrante, datas do tribunal, dos advogados, papelada, parecia que nunca acabaria. Meus pais biológicos não contestaram, é claro, porque não estavam lutando para me manter, mas o sistema ainda tornou tudo mais difícil do que precisava ser. Mesmo com todos os obstáculos que tivemos que superar, meu tio e minha tia estavam determinados a fazer acontecer. Acho que eles queriam tanto quanto eu, talvez até mais. Eles queriam que eu soubesse, sem dúvida, que eu era deles. A adoção finalmente se tornou oficial quando fiz 18 anos. Lembro-me de estar sentado no tribunal, ouvindo o juiz declarar que meu tio e minha tia eram agora meus pais legais. Parecia surreal. Eu estava esperando por aquele momento por tanto tempo e, quando finalmente aconteceu, eu nem sabia como reagir. Meu tio me abraçou depois e eu podia dizer que ele estava segurando as lágrimas. "Nós sempre fomos sua família", ele disse, "isso torna tudo oficial." Naquela noite, comemoramos com um jantar na minha pizzaria favorita. Não foi uma comemoração chique, mas foi perfeita. Minha tia continuou me chamando de seu filho milagre e meu tio disse: "Você foi enganado pela cegonha no começo, mas nós o encontramos."
Olhando para trás, aquele momento se destaca como um dos dias mais felizes da minha vida. Não porque a adoção mudou o que sentíamos um pelo outro, não mudou, mas porque apagou qualquer dúvida persistente que eu tinha sobre onde pertencia. Eu estava carregando o peso de não ser desejado, mas naquele dia, finalmente, percebi que a rejeição deles não me definia. Meu tio e minha tia me amavam. Comecei a chamá-los de mãe e pai em tempo integral depois disso. Não foi algo que discutimos ou decidimos, simplesmente aconteceu naturalmente. Eles não disseram nada sobre isso na primeira vez que fiz isso, mas vi o rosto da minha tia se iluminar quando eu disse, "Obrigada, mãe", enquanto ela me entregava um prato de comida. A adoção também marcou o começo de eu me livrar completamente dos meus pais biológicos. Antes disso, acho que uma pequena parte de mim ainda tinha esperança de que eles voltassem, se desculpassem, de alguma forma compensassem todos os anos que estiveram fora. Mas, depois da adoção, percebi que não precisava mais disso. Eu já tinha tudo o que precisava. Nessa época, comecei a faculdade, meus novos pais. Ainda é estranho chamá-los assim, mesmo agora, onde estavam meus maiores fãs. Eles me ajudaram a preencher meu FAFSA, me levaram para passeios pelo campus e até me compraram um novo laptop como presente de formatura. Quando me mudei para meu dormitório, minha tia chorou e meu tio fingiu que não. A faculdade foi um novo começo de muitas maneiras. Pela primeira vez, estive cercado por pessoas que não sabiam nada sobre meu passado. Não precisei explicar por que não falava com meus pais biológicos ou por que chamava meu tio e minha tia de mãe e pai. Eu poderia ser eu. Claro que ainda ia para casa nos feriados e fins de semana prolongados. Toda vez que eu entrava pela porta, minha mãe, tia, mas agora oficialmente, minha mãe, teria biscoitos esperando, e meu pai, tio, me perguntaria sobre cada detalhe das minhas aulas. Eles garantiram que eu soubesse que, não importava onde eu fosse ou o que fizesse, eu sempre teria um lugar com eles. De uma forma estranha, acho que ser adotada aos 18 anos significou mais para mim do que se tivesse acontecido quando eu era mais jovem. Naquela época, entendia completamente o que isso significava. Não era apenas sobre ser acolhido, era sobre ser escolhido. Meu tio e minha tia não cuidaram de mim apenas por obrigação, eles se esforçaram para me tornar parte da família deles. Isso é algo que meus pais biológicos nunca fizeram. Eu tinha 20 anos quando minha irmã faleceu. Era final de novembro, logo depois do Dia de Ação de Graças. Eu não a via ou falava com ela há anos, então ouvir a notícia me atingiu de uma forma que eu não esperava. Eu não chorei, mas foi como se um peso se acomodasse em meu peito, do qual eu não conseguia me livrar. Vovó foi quem me contou. Ela ligou uma noite e disse, "Querido, preciso te contar uma coisa, sua irmã faleceu ontem à noite." A voz dela era firme, mas eu podia dizer que ela estava segurando as lágrimas. Vovó sempre manteve contato com meus pais biológicos mais do que eu, principalmente por causa do círculo da igreja dela. Ela ouvia atualizações sobre minha irmã por meio de amigos em comum, às vezes, as passava para mim, mas eu nunca pedia detalhes. Eu não sabia como me sentir. Parte de mim queria lamentar por ela, porque era minha irmã, mas a verdade é que eu mal a conhecia. Ela tinha 14 anos quando fui mandado embora, e, quando eu tinha idade suficiente para realmente me lembrar dela, eu já estava fora de cena há anos. As memórias que eu tinha eram fracas, como flashes de momentos que compartilhamos quando crianças, brincando de pega-pega no quintal, ela trançando meu cabelo por diversão, embora eu odiasse, e ela gritando comigo por quebrar sua boneca favorita. Essas eram as memórias às quais eu me apegava quando pensava nela. Mas a realidade é que ela cresceu sem mim, e eu cresci sem ela. Vovó me disse que o funeral seria em 2 semanas. Ela não era agressiva, mas eu podia dizer que achava que eu deveria ir. Isso pode te dar um encerramento, ela disse suavemente. Eu disse a ela, pense nisso. Na semana seguinte, lutei com a decisão de não querer ver meus pais biológicos, mas também senti que não ir seria errado. Minha irmã não merecia ser ignorada só porque eu tinha problemas com eles. No final, decidi ir, mas deixei claro para meus pais, por meio da vovó, que não queria falar com eles. Cheguei atrasado ao funeral e me esgueirei para a última fileira da igreja. Foi um pequeno culto, principalmente a família e alguns amigos da minha irmã. Meus pais biológicos estavam na frente, e, mesmo de trás, eu podia ver o quão quebrados eles pareciam. Minha mãe continuou enxugando o rosto com um lenço de papel, e meu pai apenas olhou para frente, como se estivesse em um sono. Eu não senti nada quando os olhei, nenhuma raiva, nenhuma tristeza, nada. Eles eram apenas 2 pessoas que eu conhecia. O culto em si foi curto e silencioso. O pastor falou sobre a vida da minha irmã, sua força e o quanto ela significava para as pessoas que a amavam. Sentei-me lá, me sentindo deslocada. Eu não pertencia àquela sala, cercada por pessoas que a conheciam muito melhor do que eu. Quando o culto terminou, eu saí antes que qualquer um pudesse me impedir. Eu não queria ser encurralado pelos meus pais ou ter uma conversa estranha com parentes que eu não via há anos. Apenas andei até meu carro e fui embora.
Eu pensei que seria o fim disso, mas, é claro, não foi. Alguns dias depois, meus pais biológicos ligaram para meu tio. Eu acho que eles queriam falar comigo, mas eu disse a ele para dizer que eu não estava disponível. Eu não me importava com o que eles tinham a dizer. Eles me ignoraram por anos, e agora, de repente, queriam se reconectar. Parecia muito conveniente. Vovó não ficou feliz com minha decisão. Ela pensou que eu deveria, pelo menos, ouvi-los, mas não me pressionou. Ela sempre respeitou meus limites quando se tratava deles. Nos dias que se seguiram, eu senti essa estranha mistura de emoções. Eu não estava triste pelos meus pais, eu não poderia estar, depois de tudo, mas senti uma sensação de perda pelo relacionamento que eu poderia ter tido com minha irmã. Ela era a única pessoa que poderia ter entendido o que eu passei, e agora ela se foi. Meu tio e minha tia foram incríveis durante esse tempo. Como sempre foram, minha mãe, tia, mas ela é mãe agora, ficava me checando, perguntando como eu estava me sentindo. Meu pai, meu tio, não falava muito, mas me davam tapinhas reconfortantes nas costas sempre que me viam. Eles sabiam que eu não estava sofrendo no sentido tradicional, mas também sabiam que isso não era fácil para mim. O que mais me surpreendeu foi o quanto pensei na minha irmã depois do funeral. Eu me vi vasculhando álbuns de fotos antigos, procurando fotos nossas quando crianças. Não havia muitas, apenas um punhado de nós brincando no quintal ou sentados juntos na manhã de Natal. Mas aquelas poucas fotos pareciam preciosas, como uma prova de que um dia fomos uma família de verdade, mesmo que tenha sido apenas por um tempo. Eu também pensei muito sobre a vida que ela deve ter tido. Grant me contou pedaços ao longo dos anos. Minha irmã era forte, gentil e amada por todos que a conheciam. Ela lutou contra sua doença com tudo o que tinha, e eu a respeitei por isso. Mas também não pude deixar de me perguntar se ela sentiu minha falta. Ela pensou no irmão mais novo que foi mandado embora? Ela se sentiu culpada, embora nada disso tenha sido culpa dela? Eu nunca saberei, e essa é a parte mais difícil. Nas semanas após o funeral, meus pais biológicos tentaram entrar em contato novamente. Eles enviaram um cartão pela vovó, dizendo que queriam conversar. Eu não respondi. Eu não estava pronto, se é que algum dia estaria pronto. O funeral não me trouxe um encerramento, pelo menos não do jeito que a vovó esperava, se alguma coisa, apenas trouxe mais perguntas. Mas também solidificou algo para mim. Meus pais e eu éramos estranhos agora. Eles podem ter me dado a vida, mas não eram minha família. Minha família eram as pessoas que estavam ao meu lado, que me criaram, que me amavam sem condições. O Natal sempre foi um grande negócio para minha família, não meus pais biológicos, é claro, estou falando do meu tio e avô. Desde que comecei a morar com meu tio e minha tia, eles tornaram o Natal especial para mim, decorando a árvore, assando biscoitos, ouvindo música de Natal, era como algo saído de um filme de Natal. Por anos, essa foi minha tradição de Natal, e eu adorei. Este último Natal pareceu um pouco diferente, no entanto, foi o primeiro depois do funeral da minha irmã, e, embora eu não estivesse perto dela, a ausência de sua presença no fundo da minha vida parecia estranha. Meus pais biológicos tentaram entrar em contato comigo algumas vezes desde o funeral, mas eu ignorei todas as tentativas. Imaginei que eles conseguiriam, de alguma forma, uma dica, eventualmente. Naquela noite, eu fui à missa da meia-noite com a vovó, que era algo que sempre fazíamos juntos. Meu tio e minha tia não costumavam vir, eles não eram realmente pessoas da igreja, mas a vovó amava a tradição, e eu gostava de passar aquele tempo com ela. Foi um daqueles momentos tranquilos em que tudo parece pacífico, e, por um tempo, pareceu que o peso de tudo o que aconteceu foi tirado dos meus ombros. Essa paz não durou muito. Mais ou menos na metade do culto, senti alguém se sentar atrás de nós. No começo, eu não pensei muito nisso, mas então senti o cheiro do perfume da minha mãe. É engraçado como os cheiros podem desencadear memórias. Por um segundo, eu era uma criança novamente, sentado em seu colo enquanto ela lia uma história para mim. Mas essa memória foi rapidamente substituída pela raiva. O que eles estavam fazendo aqui? Eu não me virei, queria vê-los e definitivamente não queria falar com eles. Eu me concentrei no culto, mas pude sentir a presença deles atrás de mim o tempo todo. Era como se eles estivessem tentando fazer buracos na parte de trás da minha cabeça com suas escadas. Quando o culto terminou, levantei-me para sair com a vovó, mas, antes que eu pudesse dar 2 passos, minha mãe estava na minha frente. Oi, querido, ela disse suavemente, como se estivéssemos retomando uma conversa que tivemos ontem. Eu congelei por um segundo. Eu não sabia o que fazer. Então, sem pensar, eu disse, desculpe, eu te conheço. Seu rosto caiu, eu podia ver o choque e a mágoa em seus olhos, mas não me importei. Eu estava farto de fingir que tudo estava bem. Meu pai deu um passo à frente e disse, nós somos seus pais. Eu balancei minha cabeça. Meus pais estão em casa, eu disse. Então, virei-me para a vovó. Você está pronta para ir?
A vovó não disse nada, mas me deu um pequeno aceno, e começamos a caminhar em direção à porta. Meus pais biológicos nos seguiram, me chamando. Você realmente não nos reconhece? Minha mãe perguntou. Eu parei e me virei. Oh, você é irmão do meu pai. Acho que me lembro de você de quando eu era pequeno, disse a ela, fingindo estar confuso. Essa foi a gota d'água. O rosto do meu pai ficou vermelho e minha mãe parecia prestes a chorar. Eu senti uma pontada de culpa, mas não foi o suficiente para me fazer parar. Eles tiveram anos para consertar isso, e eles não o fizeram. No caminho para casa, vovó disse muito, ela apenas segurou minha mão e apertou-a de vez em quando. Acho que ela estava orgulhosa de mim por manter minha posição, mas também sabia o quão pesado o momento era para mim. Quando voltamos para casa, minha tia e meu tio estavam esperando por nós. Eu contei a eles o que aconteceu, e meu tio apenas balançou a cabeça. Eles não podem bancar a vítima agora, ele disse. Não depois de tudo. Fui para a cama naquela noite, sentindo uma mistura de emoções. Parte de mim se sentiu triunfante, como se eu finalmente tivesse me defendido de uma forma que nunca fiz antes, mas outra parte de mim se sentiu vazia, como se eu tivesse cruzado uma linha. Poucos dias depois, uma carta chegou. Era dos meus pais biológicos. Minha tia me entregou a carta com um olhar que dizia, você não precisa ler isso se não quiser. Mas a curiosidade levou a melhor, e eu a abri. A carta era longa e emocionante. Eles falaram sobre o quanto ficaram magoados com a minha reação, como sempre tentaram fazer o que era melhor para mim e como sempre seriam meus pais, não importa o que acontecesse. Eles pediram perdão, dizendo que queriam começar do zero, agora que minha irmã foi embora. Eu não respondi. Eu sabia como minha família estava dividida sobre o que eu deveria fazer. Vovó achava que eu estava justificado em como lidei com isso, eles fizeram a escolha deles há muito tempo, ela disse. Agora eles têm que viver com isso. Alguns outros parentes, no entanto, pensaram que eu estava sendo muito duro. Eles estão sofrendo. Um primo disse, talvez esta seja a maneira deles de tentar fazer as pazes, mas, para mim, parecia muito pouco tarde. Onde eles estavam quando eu tinha 8 anos e estava com medo e confuso? Onde eles estavam nas minhas peças da escola, nos meus aniversários, na minha formatura? Eles tiveram sua chance e eles estragaram tudo. O problema é que eu não os odeio. Eu não acho que eu poderia, mas também não sinto que devo nada a eles. Eles fizeram a escolha deles, e eu fiz a minha. Por enquanto, estou me concentrando na família que sempre esteve lá para mim, minha tia e meu tio, que me criaram quando meus pais não o fizeram, e vovó, que nunca parou de me amar. Eles são os únicos que importam. Depois do Natal, as coisas voltaram ao normal, ou tão normais quanto poderiam ser. Eu voltei para a escola, me enterrei nos estudos e tentei tirar o encontro estranho na missa da meia-noite da minha cabeça. Mas meus pais biológicos não terminaram. Cerca de uma semana em janeiro, outra carta chegou. Esta não era apenas emocional, era quase desesperada. Minha tia me entregou com um olhar que dizia, você não precisa ler isso, ela disse gentilmente, mas eu li. Eu senti que tinha que fazer, mesmo que fosse só para ver o que eles tinham a dizer. A carta era longa, várias páginas escritas à mão na caligrafia elegante da minha mãe. Ela se desculpou várias vezes pelo que fizeram. Ela explicou que ficaram sobrecarregados quando minha irmã ficou doente e tomaram decisões que acharam serem as melhores para todos, mesmo que essas decisões me machucassem. Ela disse que eles nunca tiveram a intenção de me abandonar, mas não sabiam como conciliar tudo na época. Pareciam desculpas para mim, eles não sabiam como conciliar tudo. Muitas famílias lidam com situações difíceis sem jogar um de seus filhos fora como um brinquedo velho. A carta continuou falando sobre os últimos anos da minha irmã, o quanto ela lutou, o quanto sentiu minha falta e como sempre esperou que pudéssemos nos reconectar algum dia. Essa parte doeu, eu passei tanto tempo com raiva dos meus pais que nunca pensei realmente em como minha ausência poderia tê-la afetado. Mas então o tom mudou. Minha mãe começou a falar sobre como, agora que minha irmã se foi, eles queriam reconstruir nossa família. Ela escreveu que me amavam, que sentiam minha falta e esperavam que eu lhes desse uma chance de consertar as coisas. A última linha me atingiu com mais força, não importa o que você diga ou faça, você sempre será nosso filho. Eu coloquei a carta de lado e olhei para ela por um longo tempo. Parte de mim sentiu que eles estavam tentando me manipular, usando a memória da minha irmã para me culpar e perdoá-los, mas outra parte de mim se perguntou se eles realmente queriam dizer isso. Eu não sabia o que fazer. Mostrei a carta para meu tio e minha tia, que a leram juntos em silêncio. Quando terminaram, meu tio disse, a decisão é sua, garoto. Mas o que você decidir, estamos aqui para você. Vovó teve uma opinião diferente, ela disse, não deixe que eles o culpem por algo para o qual você não esteja pronto. A questão era que eu não tinha certeza do que estava pronto. Por um lado, eu não achava que poderia perdoá-los pelo que fizeram, por outro, cortá-los completamente não fazia a dor ir embora.
Por semanas, eu carreguei aquela carta comigo, relendo-a sempre que tinha um momento livre. Eu tentei imaginar como seria ter um relacionamento com eles novamente. Seria estranho e forçado, ou poderíamos realmente reconstruir algo significativo, eventualmente? Eu escrevi uma resposta para eles. Não foi longa, apenas alguns parágrafos. Eu disse a eles que apreciei as desculpas, mas não estava pronto para perdoá-los. Disse que precisava de mais tempo para processar tudo e que entraria em contato se, e quando, estivesse pronto para conversar. Eu não disse a eles que os amava. Eu não os chamei de mãe ou pai. Eu apenas assinei com meu nome. Quando enviei a carta, senti uma estranha mistura de alívio e tristeza. Alívio, porque finalmente disse o que precisava dizer. Tristeza, porque eu sabia que não era o final feliz que eles esperavam. Algumas semanas depois, minha mãe escreveu de volta. Sua carta foi mais curta desta vez, mas o tom era diferente. Parecia menos desesperado, mais compreensivo. Ela disse que respeitava minha decisão e esperaria o tempo que fosse necessário para eu estar pronto. Ela não me pressionou ou me fez sentir culpado, ela apenas disse que me amava e queria que eu fosse feliz, não importa o que parecesse. Eu ainda não respondi, talvez eu responda algum dia, mas, por enquanto, estou me concentrando nas pessoas que sempre estiveram lá para mim, minha tia e meu tio, minha verdadeira mãe, meu verdadeiro pai. Eles fizeram mais por mim do que meus pais biológicos fizeram. Eles me deram um lar, uma família e um senso de pertencimento. Isso é algo que meus pais biológicos não podem tirar, não importa o quanto tentem se reconectar. Vovó diz que lidei com a situação com mais elegância do que ela teria. Você é uma pessoa melhor do que eu, querido, ela disse com uma risadinha. Eu teria dito a eles onde enfiar. Talvez ela esteja certa, eu seja muito mole. Mas eu gosto de pensar que estabelecer limites enquanto deixo a porta aberta só para quebrar não é fraqueza, é eu assumindo o controle da situação nos meus próprios termos. Por enquanto, estou em paz com a situação atual. Meus pais biológicos podem sempre fazer parte da minha história, mas eles não são a história toda. A família que me criou, que me amou e me escolheu, essa é minha verdadeira família e tudo o que eu preciso. Gostou do vídeo? Curta e comente para mais.